Olá, seja Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e desta vez aqui com uma nova distro do Linux que chama-se Lubuntu. Lubuntu é uma distro aí bem conhecida, eu acredito que seja, principalmente pelos usuários do Ubuntu, né, que ele é um derivado do Ubuntu, né, Lubuntu. Lubuntu, o L na frente do U aí, né? Seria o Ubuntu com o L na frente, né? Que significa que ele utiliza a interface gráfica do LXDE, né? E parece que futuramente ele irá migrar aí para a interface gráfica do LXQT, né? Segundo eu vi aí um pequeno trecho de um texto aí no site lá do Lubuntu, né? No Ubuntu tem diversos derivados, né? Com esse nome bem parecido com o Ubuntu, né? Tem o Lubuntu, que é esse aqui, né? Que usa a interface gráfica do LXDE. Aí tem o Kubuntu, que eu acredito que seja, nunca utilizei, mas eu acredito que tem a ver aí com a interface gráfica do KDE, por isso o K na frente. Aí tem mais lá o Xubuntu, né? Que eu penso que seja a interface gráfica do XFCE. E eu não sei se tem mais algum aí, o Ubuntu, né? Talvez tenha, né? Tem o Ubuntu Bud, né? Que ao invés de chamar Bubuntu, né? Então ia ficar meio estranho. Então colocaram o Ubuntu Bud, né? Senão ia ficar muito estranho, né? Bubud. Não, Bubuntu. Né? Não ia ficar meio estranho, né? Não ia ficar legal. Então, essa daí é mais um derivado do Ubuntu. E o objetivo principal desta distro aqui é ser uma distro que é focada aí para computadores antigos, não tão antigos. Eles falam que aí no mínimo de uns 10 anos de uso. E dependendo para o que você for utilizar, né, recomenda aí, se for usar para internet, YouTube, Facebook, pelo menos 1 GB de RAM. Agora, se for utilizar apenas para aplicativos como o LibreOffice, né, entre outros aí aplicativos não tão complexos, não, ou então que não exijam muito do computador, então aí uns 512 MB de RAM já é o suficiente para utilizar esse sistema. Bom, eu instalei ele aqui. Essa aqui é a versão 16.04 e eu entrei lá, quando eu entrei no site lá do Lubuntu, eu já baixei diversas versões. Entre elas a 12.04, a 14.04, a 16.04 e eu baixei também a 16.04 alternativa, né? E a versão 17.10. A versão 12.04 eu tentei instalar aqui, ela fez o Live CD funcionou, mas não consegui instalar. Na hora de instalar ele instalava, mas depois dava um problema na hora de dar boot. Parecia que eu tinha que escrever alguma coisa lá no terminal, mas eu não sei o que é. Né? É a primeira vez que eu vejo lá um negócio estranho, não entendi o que era pra. Não sei se é um erro ou se tinha alguma coisa pra fazer. Então não consegui fazer o vídeo com essa versão, a 12.04. Aí eu tentei fazer com a 14.04, também deu o mesmo problema. O Live CD funcionou perfeitamente e a instalação também foi tranquilo, mas na hora de dar o boot pelo HD com a distro instalada, né, com o sistema instalado, ela também deu o mesmo problema lá, né, que não iniciava o sistema, abria tipo um terminal para digitar algumas coisas que eu não faço ideia do que era para ser digitado. Não sei se é um erro ou se havia alguma coisa que seria necessário ser feito ali. Né? E aí agora eu falei, então vamos para a versão 16.04 e é esta aqui e ela foi instalada, funcionou tanto no Live CD quanto na instalação e está funcionando. Né? E então eu entrei aqui um pouco, né, no site do Ubuntu. Aqui tem a parte de home, download, blog, fórum, documentação, suporte e aqui sobre. Eles não falam muito aqui sobre o sistema, eles são bem diretos, né? Eles falam aqui que a versão é justamente o que eu falei aqui, né?
ela é focada aí para computadores mais antigos, porque ela tem justamente porque ela utiliza uma interface gráfica aí, né, do LXDE, que é uma interface que não exige tantos recursos de hardware. E também ela vem com poucos programas aqui, né, bem poucos mesmo, e os programas que vêm são programas que consomem o mínimo possível, né? Tipo, por exemplo, aqui não vem com o LibreOffice, né? É possível instalar, mas ele vem com o AbiWord e o GNumeric, né? GNumeric, né? Que seria aqui um programa de planilha, e aqui seria um programa de texto, né? Tipo o Word e aqui tipo o Excel, né? E então ele não vem com muitos recursos. Aqui esses três aqui eu instalei, né? Nem sei a que se refere, porque na verdade eu não instalei aqui, né? Acessórios. Na verdade eu instalei uns programas, eu instalei uns jogos aqui, né? Falei, vamos instalar alguns jogos para conhecer, né? E bom, eu testei aqui, são jogos simples, né? Jogos no estilo aqueles antigos, né? E a maioria deles funcionaram, uns 2 ou 3 não funcionaram, mas não sei porquê, talvez falte alguma dependência aqui, né? Não, não, não fui muito atrás disso, né? Só estava fazendo alguns testes. Então ele é derivado aqui, né, do Ubuntu. Os acredito eu, os repositórios são lá do Ubuntu, né, que ele baixa os programas. E ele vem então aqui com alguns programas por padrão, e que são poucos, né? Que seria aqui na parte de acessórios, seria discos com calculadora, gerenciador de arquivos, aqui o gerenciador de pastas é o PCMan FM, né? Que é muito bacaninha, né? Tem um visual bonito, funcionando, tudo certinho, tá legal. Né? Processar as pastas, né? Todas as partições, drivers de CD, entre outras funções aqui, gerenciador de pastas. Aí depois tem aqui, eu acho que é um editor de texto simples, mapa de caracteres, visualizador de imagens, e esse aqui é para anotar lembretes, né? Você aperta aqui, ele aparece um bloquinho, aí você escreve aqui um lembrete, né? Para quem aí está com um pouco de amnésia, né? Ou então que é tanta coisa na cabeça, então esses bloquinhos aí podem, né, dar uma ajuda. Na parte de educativo veio esse Show Display, mas isso aqui eu acho que são aqueles jogos que eu instalei. E aqui ele fala como educativos, mas eu acho que é um joguinho, hein? É um jogo que eu instalei mesmo. Colobut. Esse aqui é um jogo de um cara que é um astronauta. Eu vou até fechar aqui o som dele, tá explodindo aqui no meu ouvido. Então, mas são jogos simples aí. Então ele veio para a parte educativa, né? Mas não, então esse jogo aqui não veio por padrão. Eu instalei os jogos e ele veio aqui para categoria de educativos. Então o escritório são esses 2 programinhas apenas. Na parte de gráfico é um digitalizador simples, é um tipo um Paint, né? Que é para desenhar, editar gráficos. Um visualizador de documentos, PDF. Internet ele vem com o Mozilla, já a versão atual, ou então quase atual, né? Eu fiz algumas atualizações do sistema, acho que deu em torno de uns 300 MB, pouca coisa. Aqui é o mensageiro, Pidgin, esse Sulfite, é um gerenciador de e-mail, e aqui o Transmission, porque é um programa para torrent. E jogos eu instalei esses daqui, não tinha nenhum, simplesmente nenhum. Nem aquele jogo de baralho lá, né? Sei lá como que chama, eu esqueci o nome agora. Bom, enfim. E a parte de multimídia, ele veio aqui para gerenciar o som, esse Alsa Mixer. E aí depois tem esse controle de áudio aqui, mas eu instalei ele. Não tinha esse painelzinho aqui de controle, eu tive que instalar. Normalmente ele vem aí com as distros, né, do Linux. E então eu tive que instalar. Ele tinha apenas esse Alsa Mixer, que ele tem umas configurações para fazer aqui, mas eu não gostei muito desse painel de configuração. Parece que ele não funciona, sei lá. Então eu já instalei o painel ali do Pulse.
né? E então ele vem com o Audacious, que é um tocador de áudio muito bom, né? Tem umas configurações dele aí que dá uma equalizada boa no som, a qualidade dele fica bem legal. E aí depois tem o Gnome Player, que é um tocador de vídeo e de áudio também. E esse aqui é para webcam. Esse aqui é esse aqui é o gravador de vídeo que eu instalei, e esse aqui é um aplicativo para gravar CD e DVD. Então não é muita coisa, né? E aqui na parte de sistema ele tem o atualizador de programas, né? É tipo o Ubuntu mesmo. Esse você clica nele, ele já vai procurar se existe alguma atualização. Se não existir, ele já fala para você que não existe e pede para fechar. E caso exista alguma coisa, aí você escolhe se quer atualizar ou não aqui os pacotes. E é isso aqui nessa parte desse atualizador de programa, né? Que ele fala que está tudo em ordem. E bom, então aqui a central de programas do Ubuntu, aliás, Lubuntu. Ele tem uma interface um pouco mais simples, né? Que é o obter programa. Então aqui ele tem as categorias, né? Sistema, gráfico, internet, áudio, vídeo, todos. E uma coisa que eu achei falta aqui é a parte de buscar, de procurar por nome, né? Tipo, aquela onde normalmente nos gerenciadores de programas tem uma lupinha, ou então um lugar aí para você digitar o nome do programa, e aí você não tem que ficar procurando aí, né? Porque aqui no caso tem que clicar na categoria, no caso escritório, vai. E aqui ele aparece os programas e aparece os ícones, são todos iguais, né? Você não sabe se é o programa em si ou se é alguma dependência dele. Então, porque às vezes você seleciona o programa e ele já seleciona automaticamente todas as dependências. Então aqui pode ser que eu esteja acionando apenas, sei lá, o idioma do programa e não o programa em si. Então tem que ler aí com atenção, né, o que vai estar clicando aqui. Aí caso queira, então, caramba, aí eu vou ter que ficar procurando, ficar garimpando aqui, né? Então é meio chato isso, né? Não tem a parte de pesquisar por nome. Aí eu falei, caramba, né? Aí, só que tem um lance que quando você entra no lugar e tipo alguma pasta, aí você clica dentro dessa pasta, você digita uma letra, ele às vezes ele vai para a letra correspondente, né? No caso aqui aqui eu cliquei no Elvis, né? Elvis Tiny, né? Eu vou digitar a letra L. Pronto, ele foi para a letra L. Olha que legal. Isso já dá uma adiantada, né? Mas ao mesmo tempo que eu digitei a letra L, ele apareceu aqui embaixo. Não sei se eu percebi, eu vou digitar novamente. Ele apareceu aqui uma caixa para digitar. Então, ele existe o negócio de pesquisa, que é a barra de pesquisa, mas ela fica escondida, né? Eu acho que não precisava esconder, né? Tem que dar uma de James Bond aqui para descobrir as coisas, mas a gente descobre sem querer, ainda na cagada, né? Então aqui no caso eu quero encontrar o LibreOffice. Eu vou digitar Libre aqui, dar um Enter. Pronto, agora apareceu aqui alguns pacotes do Libre, né? LibreOffice Base, LibreOffice Common, Core, né? Então são diversos aqui, né? E qual que é o LibreOffice completão, né? Vou ter que instalar todos, por qual eu começo instalando. Se eu instalar um antes, vai dar certo. Depois se eu instalar os outros, aí que tá, né? Tem esses lances aí que às vezes você precisa instalar determinado pacote antes para depois instalar os outros. Aí você precisa, né? Às vezes não, mas às vezes sim. Eu percebi isso instalando alguns jogos aí, né? E eu percebi que eu instalava e dava erro, Aí depois eu instalava o outro pacote primeiro, aí depois eu instalava o outro, aí sim, aí instalava. Então eu achei que essa central de programas do Ubuntu não está muito eficaz. Ou aliás, eficiente, né? Eficaz até tá, ela funciona, mas a maneira, ela poderia funcionar de uma maneira um pouco melhor, né? Não, você tem que ter para não perder muito tempo, você tem que ter seria bom ter um bom conhecimento aí do nome dos programas, né? Agora para quem é novato, não vai ser muito intuitivo utilizar essa central de programas aqui do Ubuntu, né?
Então é isso, aí vamos supor que eu vou escolher esse programa aqui, né? TextLive. Aí eu quero ele, então eu clico nele aqui. Aí eu clico aqui embaixo, adicionar a cesta de aplicativos. E aqui informação, mas se eu clico em informação, ele não aparece nada. Eu acho que não está funcionando. Então, mas se eu clicar aqui em adicionar cesta, ele adiciona a cesta. Aí é só você clicar aqui em cesta de aplicativos. Ele vai aparecer todas as dependências e aí o tamanho do pacote, 38 MB para baixar, 115 depois para instalar. E aí eu posso descartar ou instalar, né? No caso aqui eu vou descartar, não vou instalar, né? Descartei. E aqui são os programas instalados, caso você queira removê-los, remover algum deles, é só selecionar aqui e remover, né? Outra questão aqui, você não pode remover diversos ao mesmo tempo, escolher, selecionar diversos e remover, né? Tem que selecionar um por um, vim aqui remover, né? No caso aqui, opa, remover. Aí então tem que ter paciência, né? E tá dando um erro também aqui, ó. Tá com ele instala tudo certo, mas ele fica dando esses erros aí e é chato, né? Cada programa que eu instalo ou desinstalo, ele dá esse erro. É um erro, tipo, ele instala, funciona tudo certo, normalmente funciona certo aqui os programas, mas ele fica dando esse erro. Então eu achei chato isso, né? Mas ele funciona. E tem esses avisos aí que fica dando de erro, né? Que é chato, né? Bom, então é isso. Aqui estão as ferramentas, as categorias né, da central de programas aqui do Ubuntu para serem instaladas. Tem alguns errinhos, mas está funcionando. E não é tão intuitiva e não é tão assim, como poderia dizer, ela não agiliza o processo, né? Tem que ter paciência. Por exemplo, jogos, eu queria instalar um monte de uma vez aqui, né? E aí aliás, eu instalei bastante aqui, né? Mas eu tenho que ficar instalando. Se eu seleciono um monte para instalar, ele dá erro. Aí eu tenho que voltar a instalar um ou dois ou três de cada vez para não dar erro, né? Então eu achei meio chato isso, né? Se eu quisesse pegar, por exemplo, selecionar todos, não tem aqui, né? Eu não posso selecionar todos e instalar. Tem que ficar escolhendo um por um. Tem essa setinha aqui, preferências. Você pode fazer algumas configurações. Eu não sei se pode acrescentar algumas configurações dessa que eu falei aqui, né? Mas dá pra fazer alguma coisa. Eu não sei, modo especialista. Eu deixei modo especialista. Deixei no modo normal. Agora aplicar. Pronto. Qual a diferença? A diferença é que agora apareceu uns desenhos. Eu acho que eu estava sofrendo porque eu deixei no modo especialista. Pode ser, será? Vou fechar aqui. Abro novamente. Sistema central de programas do Ubuntu. Vamos aqui para jogos. Mas também, olha que diferença, hein? Pareceu o quê? 3, 5 ícones a mais aí de diferença. Vamos colocar aí 10 ícones. Né? A maioria tá tudo daquele jeito. Então, mas estava no modo especialista, né? É como se eu tô me sentindo especialista já, né? Quem dera. Não, mas eu coloquei mais por curiosidade, né? Se a gente quer aprender alguma coisa, você tem que, né, fuçar, né? Onde tem mais recursos. Enfim. Então, é isso aqui que eu vi na central de programas, né? Ela está funcional, porém não tão ágil e intuitiva. Então essa central de programas, aqui configurações do LightDM GTK, que seria aí para configurar a interface gráfica e alguns recursos, né? Painel, posição da janela, né? E aí tem o criador de discos de inicialização. Esse programinha aqui, fcit, o que seria, né? Não sei o que é. Bom, então tem um gerenciador de pacotes, o Synapse. Acho que eu acredito que seja o instalador. Por exemplo, eu baixo um pacote .deb, né, com a extensão deb, que aqui é derivados do Debian, né, Ubuntu. Ele usa o instalador extensão deb. Aí se eu for instalar algum programa com esse tipo de extensão, ele vai utilizar este
programa aqui que ele vai instalar o pacote. Ele seria um instalador de programas aqui no Lubuntu. Então eu baixei aqui o Google Chrome, né, com a extensão Deb e o Opera. Então vamos fazer um teste. Deixei os pacotes para fazer o teste. Ainda não instalei eles, né? Naquela parte da internet só tem o Mozilla. Vamos fazer o teste aqui, então já vamos ver. Então ele já abre aqui, ó, o instalador de pacotes, que é o GDeb. Ele abriu, está lendo aqui o pacote, ele descreve algumas coisas aqui e pergunta se eu quero instalar. Eu coloco, clique em instalar, ele pede minha senha, dá um enter e acredito que ele já está instalando aqui, né? É isso aí, bem simples, né? Fechar automaticamente, né? Após instalado. Então esse aqui é o GDeb, que é o instalador de pacotes do sistema. Ele vem com o Ubuntu, Lubuntu, né? Esses derivados aí do Ubuntu. Eu acho que já instalou. Pronto. É instalar pacote ou remover. Então eu acredito que ele já está instalado. Eu vou confirmar aqui, internet. Google Chrome, então está instalado, né? Então eu já posso fechar aqui. E o Opera é a mesma coisa. Só dá 2 cliques que ele vai abrir novamente aqui o instalador de pacotes, o GDeb. E aí eu clico em instalar, digito novamente a senha e é isso aí, ele já instala o programa. É bem simples de instalar programa aqui no Ubuntu e seus derivados. Então, continuando aqui na parte do sistema, ele tem... opa, vem cá. Na parte do sistema aí tem o gerenciador de tarefas. Que seria tipo, ele monitora o sistema também e dá para você encerrar aplicativos aqui através dele. Ele fala que quando eu estou utilizando de memória no momento 1.3, quase 1.4 GB de RAM, né? Aqui a instalação do Opera, preciso terminar aqui. Bom, eu vou colocar avançar aqui. Ele está perguntando se eu quero atualizar alguma coisa. Bom, dei OK. Ele está instalando aí o Opera. Bom, então aqui ele está consumindo bastante. Acho que é porque eu estou instalando o programa e também porque eu estou com o meu navegador aberto aqui. E eu também estou ouvindo uma música aqui através do YouTube. Então acho que é por isso que ele está consumindo essa quantidade de memória. E também estou gravando o vídeo aqui, né? Então acho que é por isso que está essa quantidade de memória. E aqui então ele está terminando de instalar. Pronto, instalou o Opera. Certo. Então instalou o Opera, já posso fechar o navegador. Aqui internet, caso eu queira testar, né? O Google Chrome. Aqui ele já está abrindo. Pronto, deu um clique. Pronto, Google Chrome instalado. E o Opera também, mesma coisa. Está instalado aqui também, funcionando certinho. Beleza. Fechei eles, então aqui é o gerenciador de tarefas, monitor do sistema, né? Eu vou deixar ele minimizado para depois medir novamente aqui. Mas eu acredito que ele deve iniciar o sistema aí consumindo uns 300, 400 mega, né? Eu não fiz o teste, eu sempre faço o teste, dessa vez eu não fiz. Então, mas eu acredito que é uns 400 mega, 300, né? É para ser bem leve, até menos, né? Eu penso que era para consumir, né? Então voltando aqui, meu mouse quer pifar, mouse? Pera aí, agora não é hora de pifar. O mouse não quer mexer a seta. É que ele pegou pelo da... Tem uns pelos voando pela casa aqui. Bom, aí então, sistema. Aí tem a parte de gerenciador de tarefas, que é isso daí. Aqui é hora e data. Impressoras. Poxa, impressora. Tentei instalar minha impressora aqui, ele não deu sinal. Então, não sei, né? Sempre é tão fácil e tranquilo instalar impressora nas distros aqui do Linux. E essa aqui, a minha é o wireless, né? Sem fio. Mas ele não identificou. Tentei conectar, ele aparece isso aqui assim, né? Localhost, eu coloco conectar e ele dá esse erro aqui. Apesar que agora ela está desligada, né? Mas eu fiz com a impressora ligada, tudo conectado. Não dava sinal nenhum. Eu clicava aqui nesse maisinho, adicionar aqui, nem sinal, nem tchum. Então,
A impressora, pelo menos a minha aqui, não consegui instalar. Deu pau. Raramente eu testo, né, para impressora, porque eu utilizo a distro aqui tão rapidamente, né, em torno de 2, 3 dias, né, e dessa vez eu resolvi instalar e não deu certo aqui a impressora. Mas normalmente dá certo, costuma instalar e com facilidade, né, nas distros do Linux. E aqui são informações de teste do sistema, né, que tem a parte de hardware, a parte do sistema, e aqui a parte de benchmark. Eu já mostrei esse programinha em outras distros, né, aqui a parte do sistema, ele fala o kernel, né, aqui a compilação, né, do sistema, que é do Ubuntu, da versão 16.04.6, né, Ubuntu 16.04.3 LTS. E aqui ele fala da interface gráfica com LXDE. E entre outras informações que podem ser vistas aqui neste programa. Então esse aqui eu já falei, né, que é o instalador de pacotes do GDEB. Esse aqui é o terminalzinho dele, LX Terminal. Aqui é o painel da NVIDIA, eu instalei aqui, tranquilo, né? Normalmente no Ubuntu e seus derivados é bem tranquilo instalar o driver da NVIDIA, ou então outra placa de vídeo que seja aí, né? que tenha compatibilidade aí com o sistema. E aqui é a parte de rede e usuários e grupos. Não tentei utilizar todos os recursos, eu fiz um teste bem superficial, só para conhecer, ver se existe alguma novidade. Agora em questão de estabilidade da distro, para saber como é que ela tá, assim, no dia, é só usando no dia a dia mesmo, né? Uma pessoa me perguntou aí sobre o Ubuntu Bud 18.04, né? Ele falou assim, essa versão aí tá mais estável que as outras, aliás, tem menos bugs que as outras. Aí eu vou responder para ele lá que é o seguinte, não tem como eu falar para você que tem menos bugs, porque eu instalo a distro aqui, eu faço aqui um vídeo e posto aí aqui no YouTube, mas mostrando apenas aí um geral, né, sobre a interface, sobre a distro, né, o que eu vejo assim, né, assim de cara nela. Mas agora para saber se está com muito bug, apesar que tem distro aí que se você instala você já vê uma porrada de bugs, né? Mas tem algumas que alguns bugs aparecem no decorrer do uso, e isso daí pode levar semanas ou até meses, né, para descobrir esses bugs. Depende o que você vai usar nela. Às vezes você usa por anos e nunca vai dar o bug, mas aí chega um dia que você usa ativa determinado processo no sistema que ele vai ativar o bug, e aí pronto, né, achou o bug. Às vezes o bug está lá, mas ele está latente, né, ele só vai ser encontrado no momento que você acessar ele, né, então existem outros que não, que você já acessa já de cara, né? Então é meio variado, né? Mas de uma forma geral, é assim, quando eu vejo que isso está funcionando bem, está indo legal, eu falo, tá legal, tá funcionando certinho, né? Bug mesmo, assim, aqueles que não dá a ponto de atrapalhar bastante, né, na utilização do sistema, eu acho que não, assim, né? Tanto o Ubuntu Bud 18.04 lá eu achei que tá bem legal, né, e as versões anteriores também que eu testei do Ubuntu Bud eu achei que tava normal, tava tranquilo. Agora ele falou que já viu bastante bugs, então mas no caso dele ele utilizou por mais tempo, né? Então a resposta que eu dou é que não dá para saber. Aparentemente o sistema está excelente, né? Aí no decorrer do uso que a gente vai saber. Bom, então aqui na parte de preferências, né? Então o LXDE, pelo menos nesse caso aqui, ele não tem aquele painel no centro de controle, né? Que você abre, que aparece um painel com todas as opções. Ele aparece aqui, preferências. Aqui você faz as configurações dele, né? Tem teclado, suporte de idiomas, programas e atualizações que eu mostrei no início do vídeo. Preferência do IBUS, que eu
até hoje eu não sei direito o que serve isso aqui. Para fazer algumas configurações aí, teclado, né, algumas configurações acho que simples. Preferências da área de trabalho, aqui eu posso trocar o plano de fundo, ícones, a parte avançada, aqui mudar algumas coisas, mas são simples, né, configurações simples aqui para se fazer. Personalizar o visual, né, aqui você troca a maneira como aparece aqui, ó, a janelinha, né, as cores, os temas, cursor do mouse, bandeja, fonte, entre outros. Então são algumas preferências de gráfico, né, de imagem. Gerenciador configuração do OpenBox, acho que também para configurar a janelinha, as fontes, os ícones, né? Isso aqui já em relação à interface gráfica do OpenBox. Eu acredito que aqui nessa versão dá para reiniciar o sistema e escolher o OpenBox como interface gráfica. É uma interface um pouco mais leve ainda que o LXDE, porque ela utiliza menos recursos ainda aqui do sistema. E aqui gerenciador de Bluetooth, esse aqui eu não descobri o que é. Drivers adicionais, então esse é através desse drivers adicionais que aparece aqui os drivers da minha placa de vídeo e também do processador. Isso aqui nas distros do Ubuntu, né, e derivados normalmente vem com essa opção. Então aqui é bem fácil de instalar o driver de vídeo e de processador, né? Apenas selecionar aqui, eu já instalei o meu driver mais atual e instalei aqui esse driver do processador. E aqui é a mesma coisa que o Ubuntu, para quem conhece, né? É as mesmas opções aqui, PPAs, aplicativos, aqui são onde você escolhe quais são os servidores que você vai utilizar para fazer as atualizações, né? Então é bem conhecido aí. Para terminar aqui, vamos lá. Discos, configuração do monitor, configuração do bloqueador de tela, gerenciador de energia, né? Aqui ele aparentemente está funcionando, né? Assim que eu instalei eu já desativei tudo, né? Porque eu não gosto que fica bloqueando a tela. Então eu já desativei, então depois que eu desativei não bloqueou a tela nenhuma vez. Então eu acredito que está funcionando certinho aqui, né? Preferências aqui, conexão de rede e aplicações pré-definidas do LX Session. Aqui eu posso, acho que abrir aplicações. Acho que aqui eu posso fazer algumas configurações, né, os programas que vão iniciar com o sistema, né, algumas configurações aí, os aplicativos padrões, né. Acho que seria isso. Bom, então eu já mostrei os programas aqui, né, que então é o menu dele, depois que tem executar e desconectar, que eu posso desligar, reiniciar, etc. E então esses ícones aqui, a lixeira, eu ativei ele. Tem uma opção aqui na preferência área de trabalho, você pode ícones na área de trabalho. Aqui você pode ativar alguns ícones e entre eles eu ativei apenas a lixeira. Aí depois tem avançado aqui, né? Mostrei já esse painelzinho. Acho que eu vou mostrar aqui, ó. Mostrar o menu de gerenciador de janelas quando a área de trabalho for clicada. Então eu ativei ele aqui. Se eu clicar com o botão direito do mouse, ele vai aparecer diversas funções. Entre elas eu posso abrir o terminal, acessar a pasta, já abrir o navegador padrão, né? No caso é o Mozilla. Eu posso ver alguns programas sobre a internet, o Office aqui, alguns documentos, etc. Né? Tem diversas opções. Então, se eu desativar ele e clicar com o botão direito agora, ele vai aparecer umas opções mais simples, né? Que é criar pasta, selecionar preferências, organizar arquivos, né? Seria já o modo padrão aí, né? De clicar com o botão direito aqui em cima da janela. Então eu vou deixar assim. Então essa é uma das preferências que podem, entre outras, que podem ser mudadas aqui.
E ele tem o painel aqui embaixo, mas você pode mudar para cima, para lateral, ou então criar novos painéis, né, que é bem personalizável, né, que é configurar painel, remover, configurações da barra de tarefas, e ele vem com esses ícones aqui na lateral. Eu cliquei no cantinho ali, ele já apareceu, é o botão desligar, encerrar, né, pode, então aqui é mais rápido. Aqui tem o horário, já está no horário de verão acabou, né? Calendário bacaninha, né? Bem simples, bem discreto. Aqui é o som, a rede, teclado, esse PO aqui, meu idioma. Esse aqui é um bloco de notas que eu deixei aberto, olha, eu fechei ali e não fechou. Você aperta kit, pronto. E aqui é sobre energia, eu acho. Acho que é para quem usa notebook, né? Carga, ajuda a gerenciar a energia. Então, aí, que mais? É bem simples, né? O Ubuntu aqui não tem muito o que falar. Ele é bem... uma distro enxuta aí, né? É papo reto aqui. É só para usar os básicos, né? Dos básicos, né? A não ser que... no site lá do Ubuntu eles falam também que para um computador novo também é interessante, né? Porque aí você vai economizar recursos de hardware para utilizar uns programas aí que exijam mais da máquina, e assim o sistema deixa mais recursos de hardware disponíveis, né? Também então tem essa vantagem de utilizar uma distro mais leve. E aqui no site do Ubuntu tem a parte de download, e ele fala aqui, né, que tem a última versão que é 17.10, mas isso aqui na parte de download, mas acho que na parte, não sei se no blog, fórum, aqui no home, ele fala que tiraram a 17.10 lá como a última versão disponível, porque ela tá dando um problema. Eu não sei, não testei ainda, né? Falar que tá dando, mas aqui na parte de download ela tá disponível para downloads. No entanto, ela não tá falando como a última versão estável, né? A última versão estável é a 16.04. Essa que eu estou utilizando no momento. E uma coisa diferente que eu vi aqui, não sei se para as outras distros também é dessa maneira, que ele tem, né, o Ubuntu ele tem a versão aqui 32 bits, e tem a 64 bits. E ele tem uma diferença, que ele tem a 32 normal e a 32 alternativo. Qual a diferença? Não sei. Não sei. Eu não instalei, essa aqui é a versão normal. Tem a versão alternativa lá, eu vou instalar. Se tiver alguma diferença, depois eu posto aí pra mostrar. E aqui ele fala pra você, né, escolhendo a versão correta. E eu achei legal aqui que ele tem a versão 64 bits, depois tem a versão 32, e ele fala, né, para que é indicado, que a 32 bits é para a maioria dos PCs anteriores a 2007. Né, que aí o processador já não aceita o sistema 64 bits. E aí depois tem a versão PowerPC, que é para computadores da Apple, né? Então acho que o hardware da Apple é um pouco diferente. Então aí essa aqui é uma versão aí para rodar nesse tipo de hardware da Apple. E depois tem outra versão que é o Mac 64 para Intel Macs, né, 2006 e além. Então ele tem uma versão para os computadores de hardware normal, que rodam Windows, Linux, e tem as versões do Ubuntu, que é para a máquina do Mac, né, que roda Mac. E aqui essa versão aqui para PC de baixa RAM, com menos de 700 MB. Então aqui tem umas versões, né, diferenciadas. Então essa aqui é a versão 17.10. Ele fala aqui, ó, nota, a versão 17.10 foi removida pois não era adequado para a instalação, pois a BIOS é corrompido devido ao erro SPI da Intel no kernel. Não testei ainda, né? Eu sei que a versão 12.04 e a 14.04 não deu certo aqui. Então aí depois ele fala que baixe a versão Raspberry, né, PI, tá, 16.04. Eu acho que é essa que eu estou usando. Aí ele fala um pouquinho dela, tá? Aí baixa a versão 16.04.3, acho que é a última atualização.
Então ele dá as mesmas versões, tem as versões aqui para um computador normal e para o computador mais antigo e para o computador que tenha a máquina, o hardware da Apple, né, o Mac. E outras imagens de locais de download, foi justamente aqui que eu baixei as versões mais antigas, a versão 12.04 e a 14.04. E é isso, né, esse aqui é a parte do site aqui, algumas coisas que eu vi. Não tem muita coisa aqui, né, no site falando, ele é bem direto aqui, bem, né, direto, não sem enrolação, já não tem muito blá 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 aqui no site do Lubuntu. Então fechando aqui, agora vamos ver aqui, fechei todos os navegadores, ver como está consumindo aqui 630 MB de RAM. Diminuiu bastante, né? O navegador consome uma quantidade razoável aí de RAM. Então eu acho que o sistema deve estar inicializando aí com uns 400, 300 e poucos mega. Né? Agora no momento eu só estou com o meu gravador de vídeo funcionando. E esse gerenciador de tarefas aqui. Do resto não tem mais nada ligado aqui, né? Então eu vou fechá-lo aqui. E acredito que é isso. Fim do processo aqui, fim do vídeo, né? Tem uns jogos aqui, mas eu acho que não tem nada assim de nossa, que jogo legal, vamos ver o que tem de bom aqui, né? E então não tem assim. Senão eu mostraria aí, né? Se tivesse um jogo assim que eu falar, nossa, que jogo, cara, que jogo, meu, muito louco, mas não tem, não. E aí um jogo que eu tava curioso pra ver é esse Quake 2, né? Quake 2, mas não funcionou, né? Aí ele dá um erro aqui. Eu cliquei nele, dá um erro. Bom, tudo bem, deve estar faltando algum arquivo aí. Então é isso, né? Depois eu vou instalar a versão do Lubuntu, a versão alternativa, né? Essa imagem aqui, ela tem 880 MB, o tamanho dela. A mesma versão, né, 1604, mas a alternativa, ela tem 700 e pouco, ela é um pouco menor, né? Então não sei qual a diferença dela, o que tem a menos, não sei, que ela é menor. E também tem a versão 17.10 que eu pretendo testar, né? Não sei se vai funcionar, né? No site fala que está dando problema com Intel, né? Por causa do kernel, não sei, mas eu vou testar. Se der, deu, se não der, não deu, né? E é isso, então esse aqui é o primeiro vídeo com o Lubuntu. E nós continuaremos aí com mais alguns, um ou dois vídeos sobre ele, beleza? Então vou indo nessa, até uma próxima e tchau, tchau.